Atenção Brasil, atenção mundo, chegou o vozeirão das madrugadas, agora vai bombar, áudio, a live que eu prometi hoje aqui, cheguei um pouquinho atrasado, mas estamos aqui. Então vocês vão assistir agora uma live com mais um paciente aqui, um fisioterapeuta, e que ele está trabalhando com Arlindo Cruz, que teve AVC. Eu até postei um vídeo mostrando ele atendendo o Arlindo Cruz. Marcos, se apresenta aí. Quem é você? O que você faz? Tá. Boa noite. Me chamo Marcos. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Chega bem perto da boca o microfone, que ele é Vamos lá. bem sensível. Me chamo Marcos, sou fisioterapeuta, proprietário de um consultório que fica em Copacabana, no 769, a um quarteirão da praia e a 10 minutos do metrô. Então tá ali, no miolo ali de Copacabana. Então não tem... E o que é teu consultório? O que você faz lá? Professor, hoje eu trabalho com diversas técnicas integrativas. Muitas técnicas. Antigamente eu tinha aquela visão muito mecanicista. Então era aquela fisioterapia mais tradicional, que era a fisioterapia do choquinho, do laser. E com o passar do tempo, eu percebi, e veja bem, você que está aí acompanhando agora a live, presta bem atenção no que eu vou te falar. Eu comecei a perceber que apenas uma técnica, professor, não dava resultado naquele paciente que me procurava com dores crônicas, com muita tensão, com muita angústia. É muito parecido com o que acontece no curso de oratória. Eu me lembro, inclusive eu sou testemunha disso, quando eu vim no curso, eu ficava apavorado. Eu falei assim, isso não funciona, isso é marmota. Onde já se viu você aprender... Apanhando. Porque o método... o Simon falou uma coisa certa agora. O Simon falou o seguinte, apanhando, porque é um método que ele criou. De porrada terapia. Porrada terapia. Nossa, quando eu ouvi, eu liguei. Eu liguei, eu falei assim, alô? Aí eu falei assim, ele não vai atender não, porque ele é famoso. Ele tem secretário, deve ter umas 20 secretárias para atender telefone. Onde já se viu o professor Simon Weintraub, que foi no programa do Jô Soares, vai me receber em uma ligação? Não é possível. E aí eu me lembro que quando eu fiz a primeira chamada... Aí eu escutei aquele vozeirão. Opa, Maverick. Quando eu ouvi aquele vozeirão lá, alô, boa noite. Eu falei, caraca, é o cara. É ele que tá falando comigo. E aí eu já fiquei... Aí você falou, isso é uma gravação. Foi exatamente isso, professor, que você acabou de falar. Na minha cabeça eu falei assim, isso aí é uma gravação, isso aí não é possível. E aí, pessoal... era ele, era o professor e falando, mostrando, me passou muita credibilidade, muita segurança, porque quando eu acompanhei a história do professor sendo contada no programa do Jô Soares, foi uma coisa assim que foi algo libertador. Porque ele mostrou e comprovou que as técnicas funcionam, que é a técnica de oratória. Você tava onde? Foi 2001, hein? Você estava onde? 2001, professor, não estava no Rio, não. Eu não estava no Rio. Ainda morava em Manaus, porque eu sou de Manaus. E aí eu, garoto e tal, né, ficava lá em casa. Minha diversão era assistir programa da Globo. Jô Soares... a gente tinha uma... Aí você sonhou onde? Eu encontro esse cara aí, pô. Não sonhei, não. Eu peguei e falei o seguinte, porque lá em casa, naquela época, lá acho que é anos 2000, né, professor?
E tinha um programa do Jô Soares que não era na Globo, era o Jô 11h30. Depois, mas eu peguei no primeiro ano da Globo, quando eu fui. Foi no primeiro ano, né? É, que ele voltou pra Globo. Quando ele voltou pra Globo. Mas eu lembro que nessa época que ele ainda tava lá no SBT, eu lembro que lá em casa, todo mundo, a minha família, era cartilha. Ó, só vai pra cama, só vai dormir depois do programa do Jô Soares. Mas pra vocês era moleza, ia morar menos lá em Manaus. Lá em Manaus eu moro menos. Aqui não, aqui acho que era meia-noite, né? Meia-noite, 1h da manhã. Mas assim... Fala do teu pânico aqui. Tem muita gente que me procura com a fobia social, de falar em público. Como é que você evitava, fugia? Professor, eu tinha pânico. Pânico. A palavra é essa, literalmente. Para me comunicar, né? Falar com o público, falar com as pessoas, eu tinha um pavor, assim, tinha um pânico, era um trauma, que eu carregava isso já durante muito tempo. Então eu ficava com aquilo, eu falei assim, cara, será que um dia, eu conversava comigo, será que um dia é possível quebrar essa tensão, esse paradigma de falar, pegar o microfone, como eu estou fazendo agora, nesse momento, e falar diretamente com as pessoas, sem me preocupar que as pessoas poderiam, de alguma forma, me julgar por estar falando rápido, de uma forma muito descompensada, acelerada. E aí foi quando, naquele ano lá, que eu encontrei com o Simon, ele pegou, me recebeu no consultório, né, onde ele atende até hoje. E aí ele pegou e falou assim para mim, eu falei, professor, eu tenho muita fobia, muito medo, enfim, eu acabei falando exatamente qual era todas as minhas coraças, que eu carregava isso já desde garoto. E aí ele pegou, me lembro como Você se dormiu na cama da mamãe também? Igual não, todo essa mundo? história da cama da mamãe, isso não existe, professor. O cara de Manaus chegou aqui e disse que dormiu até 12 anos. Não, mas eles sempre falam isso, né? A minha história toda, ela começa... Mas foi repressão ou mimo? Qual o extremo, assim? Não, eu não sei se eu poderia usar essa expressão de repressão, mas eu me recordo, sim, vagamente, que na época, Tinha quando muita cobrança na eu palavra estava cobrança. exatamente isso, a cobrança. Me recordo que quando eu estava no colégio, era mais ou menos assim que funcionava. Se não fizer tal dever de casa, você vai ficar de castigo. E sabe qual era o castigo? Você tinha que ir lá pra frente, falar na frente dos colegas, né? Que as pessoas iam falar, vai falar na frente dos coleguinhas lá e não quero saber. Então aquilo era algo assim, caramba, se eu fizer alguma malcriação, a professora vai me colocar de castigo e eu vou lá pra frente ter que falar para as pessoas, cantar, enfim. Então aquilo para mim foi algo que era apavorante. Então para você quebrar essas crenças, eu só vim aprender isso agora na fase adulta. Então por isso que quando eu encontrei o professor, foi libertador, porque quando ele me recebeu aqui no consultório dele, ele pegou e falou assim para mim, olha, fica tranquilo, eu já conheço, tenho experiência, e começou a falar, olha, já tratei de fulano, de cicrano, eu sei como é que funciona todas as técnicas, e você não precisa ter medo. Eu falei assim, professor, eu tenho fobia de falar com as pessoas. Você pode me receber aí quando não se você tiver só você e os teus alunos, sem estar com os teus alunos aí ele, tudo bem, vou te receber. Aí ele me recebeu no domingo, me recebeu no sábado, quando não tinha nada, não tinha atividade nenhuma. Você ficou esperando sair todo mundo aqui no sábado. Não quero ninguém aí não, você falou assim pra mim. O professor tá de prova, e pra mim eu não tenho problema nenhum em falar isso pra vocês, que realmente
Agora, se você que está aí acompanhando, pessoal, essa live, aí você pode estar me perguntando assim, tá, mas qual a razão de tudo isso, de ter passado por isso, de ter procurado o professor Silvio? Mas por quê? Porque, veja, eu sempre fui uma pessoa... Vocês estão me acompanhando aí, não estão? Vocês estão me acompanhando? Estão acompanhando, tá todo mundo te acompanhando. Professor, e aí eu lembro o seguinte, que nessa época eu falava assim, não, mas calma aí. Hoje eu sou eu trabalho com a fisioterapia integrativa. Falei agora no início aqui do meu discurso. Mas eu sou especialista, viu, professor? Em coluna. Tratamento para coluna, eu sou especialista. Marcos, mas o que você faz? Muitas coisas. Muitas coisas. Dentro da terapia integrativa, eu utilizo diversas técnicas. Isso foi uma das razões, ok? Que me fizeram buscar o curso de oratória. Fala mais baixo. Por quê? Aí não, aí tu vai dizer que eu sou culpado, tu tá falando alto assim, vai deixar todo mundo surdo. Vai. Professor, se eu estiver falando alto aí, pessoal, vocês me falam. O microfone é pra gritar não, pô. Professor, posso continuar? Pode continuar, vai. Então vamos lá. Daqui a pouco eu vou te mostrar como você chegou, pra você lembrar. Não mostra não. Pessoal... Eu até falei aqui pro professor, não mostra. Só um pouquinho, só para eles verem, para eles achar. Quem vai achar e dizer, pô, o que esse cara mudou? Não tô entendendo. Entendeu? Mudou muita coisa, né, professor? Realmente mudou muita coisa. Hoje eu posso te falar que foi libertador. Agora veja, que coisa interessante. Hoje, professor, eu trabalho com duas técnicas. Duas técnicas assim. Eu sou formado em fisioterapia, ok? E sou especialista em tratamento para coluna, X. E quiropraxia que você faz? Então, dentro da minha especialidade em tratamento para coluna, eu utilizo quiropraxia, eu utilizo terapia manual. Deixa eu mostrar um pouquinho, peraí, deixa eu mostrar um pouquinho como você chegou para eles verem, porque vocês não vão entender nada. Você está falando aí, depois Vamos lá. Marcos Silva Lira. Ele apresenta uma fobia social, ele é muito tímido, já está sofrendo para vir aqui há um mês, fica me ligando toda hora. Não, já tem um ano, acho que ele me liga. Então, senhor, eu sou estudante de fisioterapia, né? Atualmente eu tenho uma sala onde eu faço um trabalho terapêutico, né? De massoterapia. E fiz uma parceria, na verdade, com meu cunhado. Ele é professor de educação física. E aí a gente tem uma equipe onde tem um médico, um nutrólogo. Você, sob pressão, qual a tua reação? Se alguém te contestar, começar a bater boca, você é explosivo, passivo? Okay? Não, eu sou tranquilo, assim, né? Eu vou tentar, de alguma forma, manter a tranquilidade. Por exemplo, hoje, aqui, só eu e você, eu tô muito mais relaxado. Talvez com um público maior, talvez eu fique um pouco mais inibido. Por quê? Porque... eu tenho um medo de me expor e eu acho que é justamente isso que ocorre comigo na faculdade. É aquele medo de eu me colocar. As pessoas imaginam o Marcos de uma forma, o Marcos que brinca, o Marcos alegre, descontraído, aquele cara que está sempre zoando. Gente, olha só, eu estou fazendo uma live aqui para vocês que estão entrando agora. E aí está aqui o Marcos. Comigo aqui é um paciente que era tímido, a voz fraca, tinha fobia social, ele agora está falando alto demais, eu estou controlando ele aqui, que ele está empolgado. Aí tá falando. Vamos lá, professor. O que é quiropraxia? Vamos lá, vamos aprender o que é quiropraxia, que todo mundo fica curioso. É aquele negócio de estalar ossos. Acabei de fazer aqui, ó. Mas estalar ossos para quê? O que acontece? A manipulação vertebral, ela só pode ser... Chega mais perto. Professor, a manipulação vertebral, ela só pode e deve ser realizada quando o paciente ele é diagnosticado
com algum desarranjo da articulação, alguma vértebra em subluxação. E trocando em miúdos, para vocês que não conhecem a técnica, como é que funciona isso? Por exemplo, na avaliação, eu vou virar aqui de lado rapidamente, só para vocês visualizarem junto comigo. Então, a gente tem nosso corpo vertebral, a coluna, a espinha da coluna. E na avaliação, é verificado se aquele paciente, aquela dor específica que ele tem, se é uma vértebra que ela está rodada. E que vértebra é essa? Quando é diagnosticado se essa vértebra ela rodou, aí nós, quiropraxistas, realizamos esse ajuste vertebral para devolver a mobilidade do corpo e sanar aquela dor. É exatamente isso. É que aqui eu também não vou falar de uma forma não é muito... desagradável não, o cara ficar instalando... Muito pelo contrário. É extremamente agradável e vou colocar aqui Você fez que várias 90%... vezes aqui, olha, gente, aqui no meu curso ele fez várias vezes com vários pacientes aqui. Sim. O pessoal gostou, ficou todo mundo elogiando. Melhorei. Exatamente. Por quê? Porque o paciente ele sente um conforto, porque quando você instala e dá aquele vácuo, você instala a vértebra, qual é a sensação? É uma sensação de descompressão. E se aquele paciente ele relatar que ele estava com uma dor, estava com um desconforto, que foi o que aconteceu até na semana passada, que não deu para filmar com o paciente que estava aqui, eu fiz ao vivo isso, e depois ali em off eu conversei com ele, com o Gabriel. Se ele sentiu alguma coisa? Se ele estiver aí na live, ele pode até comentar com a gente, que é aluno inclusive daqui do curso. Mas ele sentiu alguma coisa? Dor? Na hora que eu não sei se você se recorda, que eu estava sentado... Não, eu vi você instalar, você placa... Se na hora eu peguei... perguntei para ele, fiz uma pergunta ao vivo e perguntei para ele: Gabriel, você tem algum problema de coluna? Você sente alguma dor ali na região dos seus ombros? E ele falou: não sinto não, não tenho nada. Ele falou, claro, eu até falei assim para ele: eu não estou brincando, eu estou falando uma coisa séria, porque eu observei ali sentado que você tem um ombro um pouco mais caído. Aí quando eu me aproximei, vim no palco e fiz a manobra e instalei. Em off, quando eu sentei e quando eu fui conversar com ele, aí ele confirmou comigo, ele: poxa, Marcos, realmente, eu tenho um problema assim, assim, assado. Eu até falei para ele, olha, já começa a se programar, porque você é um rapaz jovem, eu acho que ele não tem 30 anos. E eu até falei para ele, ele falou: não, com certeza, vou agendar e vou passar por uma avaliação com você. Eu falei: tá bom, ok. Então, voltando, a quiropraxia, ela melhora essa comunicação entre a parte muscular, a parte do sistema ósseo com o sistema nervoso central. Então, você faz essa conexão. E você, assim, isso começou em 1800 e pouco, né? Eu vi uma matéria dizendo que o cara que inventou isso, acho que foi em 1800 e pouco. Você sabe disso, não? Eu sei, foi mais ou menos nessa época, não sei te precisar exatamente a data, mas foi em 1800, já é bem antigo, sim, uma técnica bastante antiga. Mas, como eu estava falando anteriormente, eu sou especialista em tratamento para coluna. Quando as pessoas esse negócio de ultrassom, isso é verdade? Ultrassom? Quando as pessoas me perguntam, professor, por exemplo: Marcos, mas o que você utiliza? Eu uso as técnicas integrativas. Eu uso a laser terapia, a quiropraxia, a massagem, a mesa inversora, a plataforma vibratória. Eu uso com os pacientes exercícios. Tanto é que, se você me perguntar, mas olha só, mas isso não é aquela fisioterapia tradicional do ultrassom, do choque? Não é. Mas se você me questionar e falar assim: mas aquela fisioterapia funciona ou não funciona? Bem, para algumas pessoas funciona. Para a grande maioria das pessoas,
eu posso te falar aqui que não funciona. Mas e o pessoal que teve AVC, tem paralisia do lado direito? O que acontece, professor, só rapidinho, o que acontece é o seguinte, vamos lá, só para você entender, tá? Hoje eu faço junto com uma equipe multidisciplinar um trabalho com o Arlindo, o nosso querido Arlindo Cruz, que sofreu um AVC. Veja que para que as pessoas possam... Ele está com o lado direito paralisado? Sim, ele está com o lado direito paralisado. E veja que o AVC, professor, só para você poder acompanhar meu raciocínio, ele acontece e existe uma anomalia, quase que não sai, meu Deus do céu, tô nervoso, professor. Anomalia dos vasos sanguíneos. E isso acontece, pessoal, dentro do sistema nervoso central. E ele acarreta o quê? Na perda do funcionamento do oxigênio, dos nutrientes, do tecido cerebral. Ó, viu? Agora, quando te perguntar, você já sabe. E o que isso faz, irmão? Isso vai resultando numa paralisia da área que ficou sem aquela circulação sanguínea. Tá respondido a pergunta que você me fez. O braço dele ficou paralisado? Sim. Então, essa situação, ela gera, professor... Mas é uma área muito difícil de recuperação nessa do braço. É uma área bem difícil, mas eu vou chegar lá. Eles estão fazendo agora um trabalho tentando botar a célula-tronco no cérebro para acelerar mais esse processo. Né? Existem pesquisas que estão bem avançadas em relação nesse tema que você acabou de falar. Essa situação, ela gera um comprometimento neurológico. E outra... E esse comprometimento neurológico... Opa, Denise. Obrigado, Denise. O professor... Olha aqui, ó, vou ler para você aqui, ó, Denise. Pode falar. Boa noite, Cima. Que Deus continue te usando com esse trabalho lindo para abençoar outras pessoas. Está aqui, ó, para mim. Amém. Professor... Olha aqui, ó, Denise, esse cara aqui tá falando assim, igual um papagaio, mas ele não falava nada. Ele não falava nada disso. Chegou aqui, eu morria de medo, saía correndo no meio da aula de porrada terapia. Professor, vamos lá, professor. Só para poder concluir o meu raciocínio. Respondendo a tua pergunta em relação ao nosso querido e amado Arlindo Cruz, não só por mim, mas pelo Brasil. Professor... Essa situação de comprometimento que eu acabei de mencionar aí para você que está assistindo agora essa live, ela pode, pessoal, gerar um comprometimento neurológico tanto focal como global. Isso pode acontecer. Lá em Israel eles fizeram, lá em Israel, eles fizeram o pessoal paraplégico, botaram um equipamento aqui na barriga e está andando, o cara está andando normalmente. Sim, veja bem, o que acontece, professor, que a maioria dessa ocorrência... ela acontece de uma forma súbita. E isso pode durar quando o paciente acontece, que aí você precisa ter a diferenciação do AVC isquêmico para o hemorrágico. A hemorragia é mais complicado. Muito mais complicado. E agora, só para que as pessoas entendam um pouco sobre o meu trabalho, que ele é integrativo, e é um trabalho, professor, que eu uso a seguinte forma. Durante muito tempo, eu comecei a observar nos meus pacientes que apenas uma técnica não surtia o efeito. E outra, não sou só eu que estou falando isso, não. São as mais recentes pesquisas que comprovam que apenas uma técnica não funciona. Então foi em razão disso que eu criei o exclusivo Lira 10+1. É um protocolo de tratamento. E o paciente, ele passa na primeira consulta... ele já passa pelo protocolo Lira 10+1. É um protocolo, professor, que o Cima, ele é um protocolo que ele vem, já impactou a vida de mais de 10 mil pessoas. 10 mil. E você que está aí me ouvindo, se você tem desejo de pertencer ao time de vencedores
sem dor, eliminação das dores, agora está nas suas mãos. Marcos, eu não moro no Rio, eu moro em São Paulo, eu sou de Israel, eu moro na Rússia, agora eu estou morando nos Estados Unidos, eu não posso ir fazer o protocolo. Sim, você não pode, verdade, porque você está um pouco longe, mas eu hoje dou mentoria para essas pessoas que estão em outros países, em outros lugares, e eu ensino, dentro do protocolo Lira 10+1, exercícios. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Que exercício? Professor, são exercícios corretivos. Então, um exemplo, o paciente tem uma tensão na cervical. Muitos pacientes entram em contato pelo YouTube, pelo Instagram e falam o seguinte: doutor, eu quero muito participar, eu quero muito conhecer o método Lira 10+1. E agora? Eu tô fora, mas eu tô com uma tensão, eu tô com uma dor de cabeça. Na mentoria, na avaliação que eu faço de forma online pelo WhatsApp, eu consigo passar um exercício para liberar as tensões da cervical, do pescoço, do trapézio. Veja que quando eu falo isso, por que você pode... Mas que tipo de exercício? Dá um exercício aí. Um exercício? Para eles entenderem que na prática. Na prática. Vou passar aqui uma técnica, vou dar aqui um bônus para vocês que estão me acompanhando agora. Se você sente tensão, e isso é mais de 80% da população mundial sente muita tensão na região da cervical, do pescoço. Você vai pegar, presta bem atenção, essa é uma técnica que eu passo, essa é uma dica, é um exercício que eu passo. Você vai agora, se você está com essa tensão na cervical, você vai hoje pegar uma garrafa PET de 2 litros. Anota aí, pega o papel e a caneta e anota. Garrafa PET de 2 litros. Você vai pegar a garrafa PET e você vai colocar, ela tem que ficar de morna para quente, tá? O calor, ele é vasodilatador. E quando você associa ele com o movimento, ele mexe, o que nós chamamos dentro da fisioterapia de movimento da artrocinemática. É um movimento que acontece lá dentro da sua articulação. Então você vai, vou voltar aí, para você não esquecer. E se você não acompanhou, assiste novamente que vai ficar salvo, não vai? Vai ser postado em tudo que é lugar, velho. Tá, professor, olha só. Vai pegar a garrafa PET de novo, tá, gente? Mas dá o que você tem teu aí? Eu tenho meu Instagram. Qual é o e teu o Instagram? meu YouTube. Eu vou passar para as pessoas. Eu vou passar logo, vai né? escrever logo, escreve aqui. Escreve aí. Ele vai botar aqui, o Guilherme vai botar aqui na minha página aqui, ó. O Guilherme vai colocar aí na página e vocês podem já entrar em contato, tá? Isso é uma dica aqui que eu tô passando ao vivo, hein, pessoal? Mas bota a garrafa e deixa ela lá, como é que... Não, aí eu vou voltar lá e vou falar novamente. Bota o teu endereço. Você vai pegar e vai fazer o seguinte, coloca o endereço aí, o nosso secretário vai colocar agora aí o Guilherme vai colocar agora aí o nosso endereço. Marcos Lira _Físio. Esse é meu Instagram. YouTube, Marcos Lira. Vamos lá. Vou botar também o YouTube. YouTube tá Marcos Lira Físio. Marcos Lira Físio. Você vai ver lá no YouTube. E se você... Vou passar o contato... o número da empresa. Pode passar, professor? O WhatsApp? Pode passar? Pode botar ali, bota ali, tudo ali da minha página. O WhatsApp da empresa, Guilherme, 96501 5554. A secretária chega às 9 horas e fica lá até às 7 da noite. É 21, né? 21, DDD 21. 21. Esse aí já é o contato do WhatsApp. E o Facebook é DR, né? Dr. Marcos Lira _Físio.
Então tá aí todas as redes sociais. Voltando, professor, para a dica da garrafa para tirar e eliminar as tensões da eu vou cervical. fazer, que eu tô todo chumbado aqui meu pescoço, tanto eu ficar olhando para baixo aqui na olha aí, ó. Professor, ó, a dica também serve Mas eu tenho aquele negócio que você bota na micro-ondas, eu tenho aquele que tem gel dentro. Que bota não. Aquele é isso que eu tô falando com as pessoas aqui agora. Posso pegar ali, professor, a garrafa? O Guilherme, você pode me emprestar aqui essa garrafa, por favor? Pode ser essa garrafa aqui, ó, Guilherme. Não, pegar uma garrafa vazia, peraí. Tem uma garrafa. Guilherme vai pegar uma garrafa e eu vou demonstrar agora aqui pra vocês. Mas qual é a diferença da garrafa pro gel? Eu vou mostrar agora. Eu vou pegar aqui e vou mostrar aqui. Porque o gel, você não consegue... Rapidinho. Deixa eu só... Ó. Obrigado, tá? Obrigado aí. Obrigado, o Guilherme e o nosso secretário aí que tá... Vamos lá. Professor, a garrafa... Veja bem... O gel lá que você tem na sua casa guardado... Na geladeira. Na geladeira, você vai colocar ele quente e ele vai ficar aqui. Vai ficar aqui, dessa forma, ele vai ficar aqui parado. Você não consegue movimentar. A garrafa PET, olha como é que ele é importante. Você vai pegar uma garrafa PET de 2 litros e você vai colocar ela aqui, ó. Nessa região aqui, ó, da cervical. Você vai deitar de barriga para cima. Com ela de morna para quente. Mas se tiver muito quente, aí você coloca aquele pano, um paninho para não machucar o pescoço. Aí você vai colocar aqui, ó, nessa parte aqui, ok? Da cervical. Vai deitar de barriga para cima. Preste atenção. Vai deitar de barriga para cima e vai repetir esse movimento 30 vezes. Ó, esse movimento aqui, ó. Flexão, ó, flexão, extensão, flexão, extensão, flexão, extensão. 30 vezes e descansa 1 minuto. Quando você terminar, você vai colocar a garrafa novamente e você vai fazer isso aqui com a cervical, ó, rodar, ó, para um lado e para o outro. Cervical para um lado, cervical para o outro. 60 vezes... E você vai descansar 1 minuto, ok? Isso é uma técnica para eliminar essas tensões da cervical. Pessoal, funciona. Olha lá, botei tudo teu lá, ó. Dr. Marco Lira, o telefone, Facebook. Maravilha, tudo. Maravilha. Agora é só entrar em contato. Pessoal, é o seguinte, é uma técnica muito, muito eficiente, funciona. Eu passo essa técnica para os meus pacientes. Agora, se você tem uma tensão... algo já crônico, eu te recomendo a você fazer uma mentoria comigo. Se você não é do Rio de Janeiro e não pode... Tinha uma página que aparecia. Professor? Não, mas tira, bota aí, no lugar que eu posso... Fala. Professor, eu tô falando... Vocês estão no TikTok, aproveitem para fazer perguntas aqui para o fonoaudiólogo de cima e para o Marcos, que ele é fisioterapeuta, pode fazer pergunta à vontade. Professor, eu estou falando aqui para as pessoas o seguinte, para você... É porque esse advento aí do celular, fica todo mundo assim, ó. Exatamente. Aí dá uma dor desgraçada no pescoço. Eu vou falar, ainda vou mais além, hein? Eu passei ontem um exercício, tá bombando lá no meu perfil principal, né, do meu Instagram, que é uma técnica que você pode usar com cabo de vassoura ou com um bastão para melhorar. É embaixo do braço, né? Assim? Não é debaixo do braço, não. A técnica tá lá, tá no meu Instagram. É uma técnica que eu ensino às pessoas que são pessoas que estão ficando corcundas devido até ao uso do celular, do smartphone. Então corre lá no Instagram, já... Eu me lembro que tinha uma que a gente botava a vassoura aqui, ó. Também. Vai fazer assim. Na verdade, professor, o que acontece? Eu até ensino essa técnica que você acabou de falar, mas eu ensino essa técnica, ela melhor. Eu melhorei essa técnica, mas eu só ensino essa técnica na minha mentoria.
Tá? No atendimento, eu ensino essa técnica, porque veja, não existe, viu, Simo? Não existe receita de bolo. Esses vídeos que vocês acompanham, na grande maioria, são vídeos para que você possa entender. Você está ali no sofrimento, faz. Mas o ideal é sempre passar pela avaliação com o fisioterapeuta, que é o profissional de primeiro contato, ok? E o travesseiro? Agora dá um conselho do travesseiro. É alto, é baixo, é o quê? O travesseiro, eu já tive, não existe o travesseiro ideal, tá? Eu vou comprar esse travesseiro aqui, é o melhor e vai resolver, não. Volto a bater de novo na mesma tecla. Para passar o travesseiro, eu preciso primeiro avaliar esse paciente para saber qual é o travesseiro mais adequado. Mas, pela minha experiência, os travesseiros que são aqueles da viscoelástico, que é um travesseiro que ele consegue moldar toda a região ali da cervical, é o mais indicado. Mas é alto, baixo? É um travesseiro, professor, que eu até tenho lá no consultório. E tem que dormir de travesseiro mesmo ou pode dormir sem nada? Não, pode dormir sem nada, mas eu costumo passar essas orientações sempre após a avaliação. E tem médico que manda a gente dormir quase sentado, para quem tem refluxo. Aí dorme sempre, bota bem alto assim, para a pessoa não ter refluxo. Isso aí eu não posso te falar. Se algum médico falou, não sei qual a razão. Mas todas essas orientações eu costumo passar quando eu faço a avaliação, porque eu vou mapear todo aquele corpo e aí eu vou orientar esse paciente da melhor maneira possível para ele não ter nenhum tipo de queixa, de dor e etc. Gente, entendeu? Olha só, essa live que eu estou fazendo aqui é um paciente curado, que ele chegou aqui tímido, com fobia social, com a voz fraca, e ele agora está conversando naturalmente, falando fluente, não tem mais nenhum bloqueio de nada. E ele olha, gente, eu vou contar uma história aqui do meu curso, que o nome do método é porrada terapia, que é uma argumentação sobre pressão mais forte, né? E é o sucesso do método que as pessoas chegam aqui, eu quero esse negócio de porrada terapia, porque eu não aguento pressão, eu fico travado, bloqueado. E as pessoas procuram muito isso. E chegou um jornalista aqui do UOL, aí lá no UOL, se vocês entrarem no tab do UOL, TAB, botar fonoaudiólogo em cima, tem uma matéria espetacular lá. E ele disse que rodou o mundo inteiro procurando a palavra porrada terapia e o clube do Simon, que a pessoa fecha um pacote comigo para o resto da vida. Ele fica aqui até morrer. Já morreram 60 de velhice aqui, entendeu? Então, por que ele tem que ficar aqui? Porque ele vai tendo baques emocionais e eu estou ali do lado segurando. Porque a pessoa mora sozinho, trabalha com funções que não falam, mas não vai progredir, mas se parar, ele vai ter uma queda. Então ele fica aqui na manutenção. E qual o papel do paciente veterano? Ele é um provocador. Sábado agora teve uma aula presencial, que o pessoal está... Aos sábados agora eu coloquei presencial. Atenção você que está me assistindo, que é paciente do curso, agora tem presencial no sábado de 4 às 8 da noite. Todo sábado agora vai ter presencial. Porque o pessoal já... alguns estão pedindo, eu prefiro presencial também, fazer as duas coisas. E durante a semana fica online e sábado fica presencial. Então, quando a pessoa chega aqui, como o Marcos, vocês estão vendo agora ele falar do trabalho dele, ele chegou aqui tímido, com medo, inseguro, com a voz fraca, e hoje ele está dando esse show aí, está falando sem parar, e fica falando do trabalho dele, que é o trabalho dele. Eu sou testemunha, já chamei ele aqui que eu estava em crise, a minha família toda já chamou ele aqui, a minha filha, a Elka, tem várias pessoas que chamaram ele, porque ele realmente tira a dor ali, você está numa crise violenta, e ele realmente, com as técnicas dele, ele consegue eliminar. Quando é uma coisa assim, às vezes a pessoa tem má postura, tem vários aspectos que pode causar dor.
E professor, e rapidinho, só para complementar essa sua fala, e agora eu tô, como eu falei anteriormente no discurso, que eu criei esse método, né? Assim como você criou o seu método, Simo, porrada, terapia, existe um método que é o Lira 10+1. Você tem que escrever. Eu já escrevi um livro, estou saindo o segundo livro agora, da cura da gagueira. Aliás, vai sair o livro Sim. da cura da gagueira. Você, assim, em termos de... Você dá um treinamento lá, você dá para os outros colegas? Então, eu já estou com esse projeto junto com um amigo também, que é fisioterapeuta, e nós estamos desenvolvendo esse projeto para criar uma mentoria e também ensinar esse fisioterapeuta, porque eu percebo até no meu próprio Instagram, ali no direct, muitos recém-formados me procuram e ficam: Marcos, eu tô com muito medo, eu tô com muita dúvida, eu não sei como é que eu faço, como é que eu vou trabalhar, não tem paciente, as pessoas reclamam de preço, tá caro, fisioterapia não dá dinheiro e um monte de coisa, professor. Eu escuto muito todos os dias, vários colegas, não só aqui do Rio de Janeiro, do Brasil. Mas um problema também, assim... É uma profissão que forma 10 mil pessoas por ano. Se o cara não for criativo, ele está ferrado. Porque você é um cara criativo. Dentro da tua profissão, você conseguiu ver um outro mundo. Exatamente. Entendeu? E começou a ver coisas novas, técnicas novas. Professor, eu saí da caixa, né? Eu saí da caixa. Eu saí do protocolo. Eu respeito, eu tenho amigos que utilizam as técnicas... que são técnicas tradicionais da fisioterapia, ok, eles continuam trabalhando dessa forma, eles acharam que assim que é o correto, que é o certo, tudo bem. Eu resolvi criar um método de tratamento, tá? Então esse método de tratamento tem impactado a vida de milhares de pessoas. Hoje, como eu falei, para você que está chegando agora aqui na live... Como é que você foi parar com Arlindo Cruz? Como é que a gente conheceu? Professor, foi através das redes sociais, foi através do Instagram, que a família... Ele teve um problema lá com o fisioterapeuta, lá, né? Foi... Você não acompanhou, não? Não me recordo, professor. Foi com a filha dele lá? Teve um caso, sim, mas eu vou lá extremamente só para me fazer meu trabalho. Eu acredito muito na fisioterapia. Eu sou uma pessoa que eu vi que a mulher dele estava muito satisfeita com você. Sim, ela no vídeo ela me agradece muito, não só no vídeo, mas todas as vezes que eu vou até atendê-lo, sempre é uma alegria. Ele fica só na cama ou ele está andando também? Não, ele fica só na cama. Não vai em cadeira de roda, não? Não, hoje nós não... Ele fica na cadeira, muitas vezes, para descer, é uma coisa bem rápida, para pegar um sol. Ele não era pesado, não? Ele era bem pesado, hoje ele já está numa condição que não teve perda de peso, enfim. Mas existe uma equipe multidisciplinar que procura dar uma qualidade de vida melhor para ele. Hoje nós utilizamos lá também, eu estou assim com as minhas mãos, porque nós utilizamos agora uma luva robótica para tentar diminuir esse espasmo, essa espasticidade que o AVC também comprometeu ali. O dele foi hemorrágico? As mãos, foi hemorrágico. A hemorrágica é brava mesmo. Entendeu? E... Compromete muito. Compromete demais. Mas eu costumo sempre falar o seguinte... Não existe um impossível. Olha só, gente, eu vou colocar para vocês agora um caso novo, que eu fiz uma live com ele agora, há uns 15 dias atrás. É assustador. Chegou aqui travado, já não falava mais com ninguém, não saía de casa, tinha um complexo danado. Vocês vão levar um susto com a mudança dele. É outra pessoa, mudou totalmente em pouco tempo. Ele estava aqui uns 2 meses com essa mudança que vocês vão ver agora. Pode soltar. Faremos agora a primeira gravação. Como é que é seu nome todo, hein? Felício. Qual é a sua dificuldade na comunicação? Eu tenho vergonha da minha voz, né? Acho que ela é meia fanha e acabo ficando envergonhado, assim, de falar em público ou quando tem muitas pessoas perto. Você trabalha em quê?
Eu sou gerente de uma loja da minha irmã, loja de móveis. Você, sob pressão, qual a tua reação? Você quer começar a bater boca contigo? Você piora, melhora? Ah, eu pioro. Alguém fala assim, você é tímido? Todo Pergunta. mundo. Todo mundo, porque eu não converso, né? Se eu tiver perto de, tiver 3 pessoas conversando, eu não falo. Mas você, quando bebe, melhora? Ajuda, mas depois eu fico, dependendo da quantidade que eu falo e do jeito que eu falo, no outro dia eu fico com ressaca moral, fico achando que as pessoas viu o meu jeito de falar e tudo mais, e aí eu fico mal por isso. Você mudou bastante, né? Hoje eu tenho muito mais segurança aí para falar com as pessoas. Não tenho mais vergonha de me expor, de falar, de conversar, de debater os assuntos. Então, assim, hoje eu estou bem mais seguro. Mudou a minha vida, de verdade, assim. Foi uma mudança bem radical para mim. O que você evitava com aquela vozinha fraquinha? O que você evitava? Como é que você deixava de fazer? Na verdade, eu não fazia nada. Eu não participava de brincadeiras, eu não participava de amigo secreto, na empresa, nas lojas. Eu deixei de participar de formaturas, apresentação de trabalhos, várias coisas assim do dia a dia eu não fazia. E agora já até mudou, já até participei de um amigo secreto agora esses dias. Então, assim, muita coisa já mudou. Felício, você trabalha em quê? O que você faz? Atualmente eu sou executivo das lojas Maíra Design, loja de móveis e decorações, na minha cidade aqui com a minha irmã. E você, qual a cidade, hein? É Araçatuba, interior de São Paulo. Araçatuba. Alguém tá desligando o telefone na tua cara dizendo que não é você, que você ligou pro cara lá, o cara te conhecia. Como é que tá a situação? Várias situações das pessoas perguntarem por que minha voz, por que eu tô falando assim, por que minha voz tá desse jeito, ué, você tá com voz de homem? Teve uma pessoa que falou isso para mim, você tá com voz de homem? Falei, pois é, ué, eu sou homem, tem que estar com voz de homem, você não acha? Aí brinquei com a situação Mas é e tudo exatamente mais. isso, né? Porque você... Tá aí, ó, mudanças. Vocês estão vendo só que espetáculo. Ele chega aqui com a luz totalmente apagada, todo tímido, fobia braba. Porque essas pessoas que chegam aqui, elas já foram no psicólogo, psicanalista, psiquiatra, tomaram remédios para tentar falar, não conseguiram. Então, queria muito ficar até o final, mas vou acordar muito. Ah, ok, Denise. Obrigado aí pela força. Opa, Laura, tudo bom? Entendeu? Então, eu digo para você, peraí, volta um pouquinho, alguém falou alguma coisa aqui, deixa eu ver, peraí, volta. Muda mesmo. Ah, tá. Falaram aqui. Entendeu, gente? Então, vocês estão aqui me acompanhando, já está com 300 e poucas pessoas aí. O nosso trabalho todo, quando a pessoa chega aqui, ela está sofrendo. Ela não vem aqui, eu estou ótimo, pô, vou te procurar aqui para embelezar minha voz. Não é isso, não. Você vê o rapaz ali, ele todo preso, travado. Agora, o que causa isso? Você diz, por que você é tímido? Por que você tem voz fina? Por que você é gago? Ninguém nasce gago, ninguém nasce com uma voz fina no ambiente que você é criado. Como você é criado? Vocês conhecem a mãe bipolar? A mãe bipolar, ela sufoca o filho. Um dia eu cheguei a uma mãe bipolar aqui que a filha, eu perguntei, você é boa aluna? Ela tinha 16 anos. Eu sou a segunda da turma, porque a primeira não faz esporte, não faz nada, não se diverte. Mas a minha mãe, desde a infância, quer que eu seja a primeira. E aí a mãe começou a surtar na frente dela. Tem que ser a primeira, tem que ser a primeira. Eu falei, por causa de uma mãe maluca igual você, que a sua filha é gaga. Porque você chegar para um filho que é o segundo e dizer que tem que ser o primeiro, tu tá muito doente. Você tá muito doente e não pode fazer isso com o filho. Agora, botar o filho para dormir na cama do papai e da mamãe, também não pode. Nunca, nunca. Então, olha só. A pessoa vai ver um negócio desse e fica assim, isso é fake news, não é possível, que é isso, como é que pode mudar assim e tal. E a pessoa tem contato, que o Marcos chegou aqui no sábado, ele
veio aqui fazer uma aula de oratória, porque já está liberado do curso, mas ele vem aqui de vez em quando para reciclar, tá? E ele viu um monte de gente falando bem, solto, aí ele, o que esses caras estão fazendo aqui? Aí eu começo a mostrar como eles eram antes, aí você vê uma mudança radical, entendeu? Tem uma negra aqui, você viu a negra gaga, você viu? Vi. A modelo? Tem uma modelo que era bem gaga. Tá no YouTube. Que é? Tá no YouTube. Ah, tá no YouTube. E tem um cara também que montou uma empresa enorme, o Marcelo, que era gato pra caramba. E o Nidec, né? O Paulo Nidec, agora eu fiz. Olha aqui que eu fiz pro Paulo Nidec, eu fiz uma live com ele, agora ele tá lá em Carolina do Norte. Bota aquele pedacinho da live do TikTok, já tá lá, né? Faremos agora a primeira gravação. Qual o seu nome? Chega. Meu nome é Paulo Nidec. Eu sou... Você é o quê? Tá? Sim, eu sou professor de idiomas. Eu ensino inglês e francês. Eu também falo alguns outros idiomas, como alemão e espanhol. Eu gosto muito de idiomas, como vocês podem perceber. E eu estou abrindo minha escola. Eu coordeno um grupo de professores que ensinam inglês. Ensinam inglês no escritório, ou na empresa, ou na residência do aluno. E eu estou abrindo o meu curso de inglês, né, que essa é a maior demanda do mercado. Embora eu tenha muito prazer em ensinar francês, por exemplo, ou até ajudar, eventualmente, algum outro idioma. Mas a minha especialidade mesmo é inglês e francês. Mas vai abrir um curso o quê? Mais um? Eu não aguento mais isso, porra. Eu imaginei que você fosse falar exatamente isso, Porra, Silvio. cheio de curso. Você tem razão. Mas, assim, a demanda do mercado está boa. Você vai dizer que o teu é diferente dos outros, como sempre. Claro. Eu gosto muito do trabalho do Simon e também... eu venho vendo os seus vídeos no YouTube, etc. Eu fiquei fã, realmente. Se eu falei ao telefone, eu trouxe até algumas pastilhas de Benalete aqui no bolso para tentar preparar um pouquinho melhor a minha voz. Fiquei nervoso, falei com você ao telefone. Mas a voz continua a mesma, a sua voz. Oi? A sua voz continua a mesma. Continua a mesma. Meio desmonhecando aí. Sim. Como é que foi assim, na tua família, Paulo, essa mudança? Eles ficaram achando estranho? Não concordaram? Foi um caos. Eles até ironizavam, né? Ele fala, nossa, mas você está falando muito grosso agora, o que aconteceu? Né? E isso foi uma repercussão. Eu lembro que quando eu entrei no curso, eu estava saindo com uma menina e ela ficou com muitos ciúmes, porque ela falou, agora você está com uma voz muito bonita, você está chamando a atenção, as mulheres falam, nossa, como você tem uma voz bonita. Aqui nos Estados Unidos, o pessoal fala assim, you have a sexy voice, você tem uma voz sexy, assim, porque é uma voz grave. Então isso chama atenção. Eu comecei a trabalhar no rádio, eu comecei a fazer locução, eu comecei a fazer vídeos para o YouTube. Foi nessa época, em 2013. Eu já tinha feito alguns vídeos para o YouTube lá atrás, quando eu morava nos Estados Unidos em 2007, 2008. Mas eu não falava para a câmera, eu não tinha a desenvoltura de falar para a câmera. Então, não somente da minha família, mas os colegas de trabalho, pessoas que trabalhavam comigo, eles falavam, nossa, mas você tem uma nova postura agora, você está diferente. Porque muda tudo, Simon. Muda tudo. Quando a pessoa tem... É uma catástrofe. É um desbloqueio, realmente. Então, realmente, se a pessoa for tímida, inibida, ela começa a ficar para trás. Né? Porque hoje o mundo mudou. E isso você já viu isso lá atrás, né, Simon? Você já tinha essa visão que a pessoa tem que aprender, que ela tem que ser cara de pau, ela tem que fazer, não pode ser. Não tem vantagem. Eu sempre falo isso, né? Sempre falei isso para os meus alunos, que não tem vantagem nenhuma, eu não vejo vantagem nenhuma da pessoa ser tímida e inibida, não tem vantagem. Aqui você vai sofrer uma catarse, não vai... vou melhorar um pouquinho, não. Vai mudar tudo. A maneira de se vestir, a maneira de falar, muda tudo. Aí eu tomo conta da... Tá bom. E aí, Marco, melhorou? O Paulo tá melhor ainda? Sensacional, pô. Outra pessoa, sensacional. Tá vendo o que eu tô falando? Paulo Nidec. Quem te viu, Paulo Nidec, tá aí. Agora você vê, ele tá aqui desde 2013, já fiz umas 4 lives com ele. E ele só vai melhorando. Ele só vai melhorando. A próxima live que eu for fazer aqui vai ser melhor ainda, vai ser muito melhor do que essa. Professor, queria agradecer de novo aí o convite. Agradece. O cachorro dele tá esperando ele em casa, vou logo avisar, ele não tem família não. Acho que ele tem cachorro lá, porque ele tá tão preocupado com... Professor, obrigado, gratidão. Te vejo aí no próximo. No sábado, hein? Sábado não tem, professor? Vai ter aula, vai 4 horas, vem pra cá. Sábado. Aquele lanche maravilhoso, hein? Pô, um banquete que eu botei aqui sábado. Continue. Tinha pizza, pão de queijo, era um monte de comida aqui, tinha doces.
Foi fantástico. Sabe? Pode trazer. Ó, aí o pessoal, você, ó. Pode trazer a namorada? Você, não, namorada não. Você vai, depende. Aí, ó. Fala. Você perdeu. Eles foram pra um barzinho, depois você fica querendo ir embora cedo. É mesmo? Mas eu não sou de é. barzinho, não gosto. Ah, não é de barzinho, não. Valeu, professor. Um abraço, boa Tem que ir noite. no barzinho, que lá que você encontra cliente, cara. Não, que barzinho eu vou encontrar olha, cliente, gente, pô. olha só que coisa fantástica. O cliente tá aqui, ó, mas na olha internet, só. no YouTube, Mas olha só. no TikTok, nas redes sociais. Olha só, eu me esforço, olha, para manter um casamento com 46 anos, tô casado há 46 anos, você tem que sair com a esposa, sexta, sábado, agora o cara fica em casa vendo novela. Não, isso não existe. Aí não vai. Então, e quando eu tô na rua, as pessoas vêm falar comigo. Aham. Eu já arrumei vários clientes no restaurante. Ah, Simão, você tá Não, mas eu trabalhando. não. Mas você é diferente, pô. Você é caseiro. Simão, um abraço. Tchau, até a próxima. Obrigado. Abre toda a cena agora. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, até a próxima. Obrigado. Boas falas.